Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Eduardo Saporetti. Eu irei conduzir essa reunião da semanal da programação da operação. Essa reunião está sendo realizada em 16 de agosto e essa é a terceira reunião desse mês. E nossa reunião será dividida em três blocos, com intervalo de 5 minutos entre eles. Para o primeiro bloco, vou chamar a previsão meteorológica, que será realizada a apresentação pela Beatriz. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. Vou compartilhar minha apresentação com vocês. Vou começar pela previsão meteorológica, começar a falar dessa semana. Essa semana, no início da semana, no sábado, uma frente fria avançou aqui pela região sudeste e no domingo pelo litoral da Bahia. O avanço dessa frente fria ocasionou precipitação em pontos isolados aqui da bacia do Rio Paranapanema, na bacia do Rio Tietê, na bacia do Rio Paraíba do Sul e em pontos isolados da bacia do Rio Grande. Na retaguarda dessa primeira frente fria, tinha uma massa de ar frio polar, que ocasionou queda acentuada de temperatura nas regiões sul, sudeste e aqui no centro-oeste, chegando o ar frio até o Acre, Rondônia e sul aqui do estado do Amazonas. Na segunda-feira, uma outra frente fria avançou rapidamente pelo litoral sul, litoral da região sul e litoral aqui da região sudeste, atingindo novamente na terça-feira o litoral da Bahia. Essa segunda frente fria não ocasionou precipitação nas bacias do Sim, mas ela trouxe na retaguarda dela uma nova frente fria, uma nova massa de ar frio, desculpa, né, não deixando as temperaturas subirem. Então, se a gente olhar o campo de temperatura observada, essa semana as temperaturas foram inferiores à semana passada, nas regiões sul, sudeste e aqui no centro-oeste também, por conta da atuação dessas duas massas de ar frio. E aí, essas massas de ar frio, né, e seca, né, elas ocasionaram o predomínio de céu claro nas regiões sul, no centro-oeste e aqui na região sudeste também essa semana. Só aqui no litoral da Bahia, por conta do avanço das duas frentes frias, a média da radiação solar ficou menor do que na semana passada, né, que ocorreu mais nebulosidade nessa região. E o avanço dessas duas frentes frias pelo litoral da Bahia diminuiu a velocidade do vento na região Nordeste. Então, essa semana, a média da velocidade do vento ficou menor do que na semana passada. Isso aconteceu principalmente no início da semana, até terça-feira. A partir de quarta, né, a velocidade do vento voltou a subir, e aí favorecendo a geração eólica do Nordeste. E aí a previsão para a próxima semana, de sábado até quarta-feira, a área de estabilidade ficou atuando aqui no sul do Rio Grande do Sul, provocando precipitação apenas no sul do Rio Grande do Sul, não atingindo as bacias do Sim ou atingindo de forma bem isolada o Jacuí e o Uruguai. Na quinta-feira, uma nova frente fria avança pela região sul, aí ocasionando precipitação no Jacuí, no Taquariantas, no Uruguai e em pontos isolados aqui do Iguaçu e do Lago de Itaipu. Então, a precipitação é só para o final da semana. E aqui no Sudeste volta a ficar seco. E as temperaturas para a semana que vem, tanto a mínima como a máxima, estarão em elevação semana que vem. Nas regiões sul, aqui no Sudeste e no Centro-Oeste também. Nas demais regiões do país, temperatura estável. E aí a radiação solar deve permanecer estável nos parques de geração solar centralizada. Então, a gente espera o predomínio de céu claro nessas regiões. E como os sistemas frontais, né, estarão mais restritos ao sul, né, no início da semana, a gente espera uma geração eólica maior semana que vem, maior do que essa semana. Então, essa configuração sinótica vai favorecer a geração eólica da semana que vem. Então, um resumo aí, a geração eólica da semana que vem favorável, a solar fotovoltaica também, chuva no sul no final da semana, a partir de quinta-feira, e as temperaturas em elevação, no sul, no sudeste e centro-oeste. Eram esses destaques que eu precisava mostrar para vocês. Obrigada pela atenção e devolvo a palavra para o Eduardo.
Obrigado, Beatriz. Para a segunda apresentação desse bloco de previsão hidrológica, vamos chamar o Fred. Por favor, Fred, está com você a palavra. Opa, boa tarde, Eduardo. Boa tarde aí a todos os pessoal que acompanha a, a reunião semanal. Então, vamos colocar aí os slides. Então, para o subsistema Sudeste, a gente tem a, a ENA em 60% da médio e longo termo, com previsão de 56 para fechamento desse mês, deixando o Sudeste como o menor histórico de agosto dos 94 anos que a gente tem de observação. Quando a gente dá um zoom nas principais bacias, a gente vê que realmente é, todas as bacias estão com previsões para fechar o mês, né, na porção mais baixa do histórico, né? O Grande aí como menor do histórico, o Paranaíba com um quarto menor, o Paraná também como quarto menor e o Paranapanema como quinto menor. No Subsistema Sul, embora a gente tenha previsão de uma leve recessão nesses próximos dias, para a segunda semana a gente tem previsão de elevar um pouco ainda nesse subsistema, fechando uma previsão mensal de 73%, ficando como a posição 43 no histórico, né? Um histórico bem mediano. Quando a gente dá uma olhada nas principais bacias, aí o Iguaçu com previsão de 82% para fechar o mês de agosto em 82%, Jacuí para fechar o mês em 70% e o Uruguai fechando em 67% da MLT. Já para o subsistema Nordeste, que vem já aí desde junho, com uma recessão bem marcada, aí, com uma, uma declividade bem constante, a previsão é de continuar em recessão, mas quando a gente olha a previsão mensal, fica um pouco acima, né, do que a gente está vendo hoje. Né, uma previsão de 43% para o fechamento do mês. Para o subsistema norte, também continuamos com a mesma taxa de recessão que a gente vem acompanhando nas últimas semanas. Previsão para fechamento de agosto é de 49%, sendo o segundo menor norte do histórico. Quando a gente olha para você do Rio Tocantins, a gente vê se que o comportamento se reflete também reflete o comportamento do subsistema, com a expectativa de fechar o mês em 52%. Quando a gente olha o panorama geral da previsão para a próxima semana, a maior parte das bacias, né, quase unanimamente, estão com previsões abaixo da MLT, né, ficando mais crítico aqui nas bacias do Rio Xingu, do Paranapanema, Jequitinhonha e Mucuri. Só o Parnaíba e acho que ali o Jari é que estão com previsões próximas à média. E aí, quando a gente vai acompanhando a evolução da previsão mensal, a gente vê que o Sudeste, o Norte e o Nordeste mantiveram a previsão que foi feita no PMO, né, durante todas as revisões. O único subsistema que teve maior oscilação foi o subsistema Sul, né, que no PMO a gente tinha visto 92% e hoje a previsão é de fechar o mês em 73%. E também trazemos aí um gráfico do acompanhamento das ENAs de cada um dos subsistemas nos últimos 12 meses. Então, vou ficar aí disponível para tirar eventuais dúvidas, Eduardo, mas era só isso que eu tinha para apresentar por hoje. Obrigado, Fred. Aproveitando o gancho do Fred sobre as dúvidas, a gente no intervalo de cada bloco, a gente reúne as questões mandadas no chat e no início do bloco seguinte a gente traz as perguntas e as respostas sobre as questões levantadas.
Bom, convido agora a Maria para fazer a apresentação sobre a operação hidráulica. Maria, está com você a palavra. Obrigada, Eduardo. Boa tarde a todos. Eu vou dar início aqui o compartilhamento para os destaques da operação hidráulica dessa semana. Bom, acredito que vocês estão jogando já os slides, né? Essa semana, a operação hidráulica, a gente não tem tantos destaques assim para trazer para vocês, né? A gente teve, principalmente com relação às salas de crise e acompanhamento da ANA, né, que a gente acompanha e tem participação para tratar diversas questões, né, relativas às várias bacias do SIM. A gente só teve a sala de crise da região sul, né, que aconteceu na quarta-feira, e as demais salas das bacias que a gente tem esses fóruns ativos vão acontecer principalmente no final do mês, né, e que a gente traz na agenda das próximas reuniões. Quanto ao que foi apresentado na região sul, né, o ONS faz uma apresentação, principalmente quanto aos destaques, né, do acompanhamento das grandes hidroenergéticas, na INA, e a energia armazenada, né, e uma previsão de afluência para os principais reservatórios da bacia, dado que, né, os reservatórios são pequenos, a maior parte é fio d'água, então não é apresentada simulação, nem mais informações prospectivas nesse sentido. Né? Aqui eu trago só o principal destaque ali um dos principais destaques que foi apresentado, que é o acompanhamento do armazenamento, né, dos principais reservatórios ali nas bacias mais estratégicas da região sul, né? Então, a gente traz ali o Alto do Iguaçu, acompanhamento, né, de Foz do Areia e Salto Santiago, né? Ambos ali atualmente com um volume próximo de 87%. Né? Para a região do Uruguai, a gente traz os reservatórios de Barra Grande, Passo Fundo e Machadinho, né? Barra Grande e Passo Fundo, ambos ali próximos de 87% de armazenamento atualmente, né? E Machadinho teve um depressionamento já desde o começo do mês, estão atualmente com 82%. E para o Bacia do Jacuí, a gente traz acompanhamento, né, do volume último dos reservatórios de Ernestina e de Passo Real. Passo Real, né, hoje em torno de 81%, né, com um patamar de restrição, de redução do volume, ele bem suave, né, ao longo dos últimos 2 meses. Basicamente, né, como eu falei da sala, a gente traz um acompanhamento de maneira geral. Também um último acompanhamento que a gente traz aqui nesse fórum, né, das defluências ali na região do Paraná. Aqui a gente traz a defluência de Jupiá para Primavera, né, nos últimos 6 meses, né, 5 meses do ano. E só cabe destacar que, como se for observar, já a gente, por questões de necessidade de atendimento energético, né, foi realizada a elevação das defluências ali em Jupiá e Porto Primavera na última semana, né, esse horizonte mais recente. Estando aqui nesses patamares, né, em torno de 5.200 em Porto Primavera e em torno de 4.800 em Jupiá. Bom, eram esses os principais pontos que nós tínhamos para apresentar. A semana foi sem grandes destaques para a operação hidráulica. Eu retorno a palavra, Eduardo. Muito obrigada. Obrigado, Maria. Com isso, pessoal, encerramos as apresentações do primeiro bloco. Vamos fazer um intervalo de 5 minutos e retornamos a seguir. Obrigado. Bom, pessoal, retornamos então. Vamos às apresentações do segundo bloco. As perguntas que foram feitas a gente ainda está direcionando aqui, então pedimos que aguardem, todas serão respondidas ao final desse bloco ou após as apresentações de qual assunto pertence, né? Para esse bloco, a primeira apresentação é do Danilo Lopes, da PEC, sobre a previsão de carga na programação diária e acompanhamento diário e semanal. Danilo, está com você a palavra. Boa tarde, obrigado, Eduardo. Boa tarde a todos e a todas. Compartilhando aqui minha tela. Tudo certo. Bem, começando mais uma apresentação aí da previsão de carga para a programação diária da operação. Começamos com o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, essa semana que teve uma queda forte de temperatura, né, no subsistema, em grande parte do subsistema. Isso ocasionou aí forte queda de carga, principalmente no domingo.
Nós tínhamos essa informação, colocamos uma carga mais baixa no domingo, só que a queda superou nossas expectativas e veio ainda mais baixo. Na segunda, nós acertamos bem ali o início do dia, mas durante o dia a carga não respondeu conforme esperávamos. Contudo, acertamos a ponta e ajustamos a previsão para o restante da semana. Tá? Uma semana aí um pouco mais complicada que o normal no subsistema Sudeste Centro-Oeste, com 2,08% de desvio médio, o prévio carga D100 com 2,26%. No subsistema Sul, nós tivemos também essa entrada de frente fria, o que ocasionou bastante volatilidade na carga. O Sul, quando a temperatura cai muito, ele tem um problema a mais, né? Porque pode começar a ligar aquecimento e fica difícil ajustar a previsão aí a essas situações. Tá? Então o Sul aí veio um pouco abaixo do esperado. Nós tivemos 3,41% de desvio médio no PDP, 4,1% no prévio carga D100. No Nordeste, tivemos alguns desvios pontuais, a carga veio mais forte do que esperávamos ali no início da semana, contudo, nenhum susto, nenhum desvio mais gritante assim, para o que se considera de desvio forte no subsistema Nordeste, né? Nós tivemos aí uma boa semana, 1,91% de desvio médio, prévio carga D100 com 2,08%. E o Norte, tirando ali o domingo, que houve uma queda de temperatura, Manaus, fez a carga cair um pouco mais do que esperávamos, a semana veio muito bem ajustada. O Norte aí, o PDP teve uma excelente semana com 0,91%. Lembrando que o Norte é uma carga baixa, né? Então o percentual é bem representativo. O prévio carga D100 veio melhor ainda, com 0,58%. O prévio carga D100 com uma boa semana no subsistema Norte. E por fim o Sim, muito representado pelo subsistema Sudeste e Sul, né? Nós tivemos aí os maiores problemas nesses subsistemas no domingo e na segunda-feira, e isso foi espelhado no Sim. No entanto, o resto da semana veio muito bem ajustado. Nós tivemos 1,32% de desvio médio no PDP, prévio carga D100 com 1,82%. O PDP veio com 91% dos desvios abaixo de 3% e o prévio carga D100 com 85%. Bem, é isso. Obrigado, Eduardo. Obrigado a todos. Uma boa tarde. Boa tarde, Danilo. Vamos agora à previsão de carga para o PMO, apresentação da PEC, feita pelo Carlos Quebudi. Revisão semanal, né? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. Vou compartilhar a tela aqui. Bem, eu vou falar da previsão de carga para a programação semanal da operação, começando pelos destaques meteorológicos. Subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul. A semana em curso apresentou temperaturas mais amenas em relação à semana anterior em grande parte das regiões, especialmente no Rio de Janeiro e São Paulo, que impactou a dinâmica da carga. E para a próxima semana, a expectativa é de elevação gradual das temperaturas e redução no acumulado de precipitação em relação ao período atual. Já nos subsistemas Norte e Nordeste, não são esperadas mudanças significativas para a próxima semana, com previsão de temperaturas estáveis e manutenção do cenário de precipitação em grande parte das regiões, que são típicos para essa época do ano. E o destaque vai ser Manaus, onde há uma expectativa de ocorrência de temperaturas superiores em relação à semana atual. Agora passando para análise por subsistema, iniciando no subsistema Sudeste e Centro-Oeste.
a gente pode ver que as barras em cinza são barras de valores verificados até o momento. Então, nessa terceira semana, o valor verificado até o momento ficou em 40.179 megawatts médio, que correspondeu a um desvio de menos 3,5%. Esse desvio está fortemente condicionado à questão da temperatura, né, e, inclusive, na segunda semana, quando nós fizemos a previsão para a terceira semana, a gente fez uma estimativa de carga menor para a terceira semana, mas acabou que a carga veio mais baixa, então houve esse desvio, né, de menos 3,5%. Para quarta, quinta e sexta semana, para a quarta semana principalmente, devido ao calor que está por vir, então esse aumento de temperatura condicionou um aumento nas nossas previsões de 0,7%, que corresponde a um valor final de 42.496 megawatts médio. Falando agora de agosto revisto, o valor final ficou em 41.923, o que está bastante ajustado com o PMO original de agosto. Então, nós temos um valor de uma variação de 0%, então são valores que ainda estão muito bem ajustados frente às nossas previsões iniciais. Passando agora para o subsistema sul, o valor verificado até o momento para esse subsistema foi de 12.831 megawatts médio, o que corresponde a um desvio padrão, a um desvio de menos 2,2%, e esse desvio está muito condicionado à questão também da temperatura. Então, para as próximas semanas, nós não fizemos nenhum tipo de ajuste, mas existe uma tendência de aumento na carga, e por isso que a carga aumenta da terceira para a quarta semana, devido a esse aumento de temperatura. Quinta e sexta semana não fizemos nenhum tipo de ajuste também, e o agosto revisto ficou com um valor final de 12.955 megawatts médio, o que corresponde a uma variação de menos 0,1% frente ao valor de agosto do PMO original. Então também mostra um valor bastante ajustado frente às nossas previsões iniciais. Passando agora para o subsistema Nordeste, o valor verificado até o momento foi de 12.894 megawatts médio, o que corresponde a um desvio de 1,9%. Então, esse valor, ele condicionou as nossas previsões, né? Então, para a gente seguir esse comportamento da semana em curso, nós fizemos ajustes na casa de 1,3%, 2,7% e 2% para as semanas 4, 5, 6, respectivamente. E agosto revisto ficou no valor de 12.838 megawatts médio, que corresponde a uma variação de 2,6% frente ao agosto original, que é ao agosto original. No subsistema norte, o valor verificado até o momento foi de 7.932, que é um desvio de menos 0,9%, ou seja, está bastante ajustado. E dado essa diminuição da carga, nós ajustamos nas semanas 4, 5, 6 também com esse mesmo nível de ajuste, né, do valor verificado até o momento, mas devido também à questão do aumento das temperaturas no norte, a gente entende que o valor de 8.065 para a quarta semana é um valor que está bastante coerente. Então, falando agora em agosto revisto, o valor final ficou em 8.021 megawatts médio, que corresponde a uma variação de apenas menos 0,3% de agosto revisto frente ao nosso PMO original. Por fim, o Sistema Interligado Nacional, o SIN, teve um desvio de menos 2,1%, que corresponde a 73.836 megawatts médio, e esse valor está relacionado fortemente ao desvio do subsistema Sudeste-Centro-Oeste, principalmente, e do subsistema Sul. Então, para quarta, quinta e sexta semana, os nossos ajustes foram de 0,5, 0,4 e 0,2, respectivamente, e o agosto revisto ficou em 75.738 megawatts médio, que corresponde
há uma variação de apenas 0,4% frente ao PMO original de agosto. Bem, essa sempre foi minha apresentação. Obrigado a todos. Fico à disposição para ir para outras perguntas e passo a palavra para o Eduardo. Obrigado, Carlos. Vamos à próxima apresentação da PRI, os limites elétricos e principais intervenções elétricas. Apresentação do Felipe Rocha. Felipe, é com você. Opa, Eduardo, obrigado. Vou compartilhar aqui minha tela. Pode confirmar comigo, Eduardo, por favor, se já está aparecendo? Tá sim. Muito obrigado. Bom, pessoal, muito boa tarde a todos. Eu me chamo Felipe e agora eu vou apresentar sobre os limites elétricos com impactos na programação e as principais intervenções com restrições eletroenergéticas. A primeira intervenção a ser apresentada é uma intervenção de longa duração no banco de capacitor série da subestação de Imperatriz. E essa programação da intervenção é de 7 horas do dia 11/6 até 17 horas do dia 28/2, mas apenas do ano de 2025. E o motivo da intervenção é a substituição do banco de capacitor da subestação Imperatriz. E para que o sistema suporte as contingências na interligação norte-sudeste, deverão ser adotadas as seguintes restrições. Deverá ter uma penalização em 100 MW do limite de FNS e FNS mais FNS para a perda do bipolo do Xingu, e também uma penalização de 100 MW do limite de FNS mais FNS em função do fluxo norte para Xingu. Seguindo com intervenção também na subestação Imperatriz, agora do disjuntor 707, programada das 0 horas do dia 21/6 às 17 horas do dia 30/8. E o motivo dessa intervenção é a substituição do disjuntor e terceiros associados. E para que o sistema suporte as perdas duplas entre as subestações Marabá, Imperatriz e Presidente Dutra, deverão ser adotadas as seguintes penalizações de limites, né? O fluxo Nordeste-Norte ele deve estar limitado em até 4.800 megawatts e também de forma recíproca, o fluxo Norte até o Nordeste limitado também no mesmo valor de 4.800 megawatts. Bom, vamos avançar. Também uma intervenção em banco de capacitor série, só que agora na subestação de Colinas, e está programada das 5 horas às 15 horas dos dias 21/8 e 22/8, diariamente. E é uma intervenção para manutenção preventiva no equipamento. E deverá ser adotada uma restrição do fluxo Colinas-Miracema em menos 2.500 até 2.500 megawatts, ou seja, nos dois sentidos. Essa é uma intervenção no compensador 5 no 2 da subestação de Araraquara 2, tá? E foi programada das 16h30 do dia 9 de agosto até as 12 horas do dia 30 de agosto, né? E essa foi uma intervenção de urgência para reparo no sensor de velocidade do equipamento. Então, deverá ser adotada uma penalização do limite de RCE em 500 megawatts e uma penalização também no limite de RSU em 350 megawatts, para que o sistema suporte as contingências nas adjacências ali da região sul e ou sudeste. Agora a intervenção para substituição dos bancos de capacitor série na subestação de Vaiporã e na subestação de Itaberá, e também é uma intervenção de longa duração, que vai até o ano de 2025, e para manter a integridade do sistema interligado nacional, para perdas duplas de linhas de 665 kV em um dos três trechos, aí deverão ter duas penalizações, né? São condicionantes. Então, se o número de UGs em Itaipu, 60 Hz, é inferior a 5, o limite de RSL deve ser reduzido em 1.200 megawatts. E se esse número for maior ou igual a 5 Gs em Itaipu 60 Hz, aí a penalização do RSE será de 600 megawatts.
Essa é a intervenção na linha Foz Itaipu Circuito 4 de 500 kV, programada das 7h20 do dia 20 às 17 horas do dia 22, quinta-feira. E é uma manutenção preventiva quadrienal. Para que o sistema suporte perdas simples em linhas de transmissão de 500 kV, deverá ser adotada uma restrição na geração de Itaipu em 5.400 megawatts. Agora, ainda ali nas adjacências do 765, uma intervenção no transformador TR4 e no compensador síncrono CS1 de Tijuco Preto. Fica conectado no terciário do transformador. E é uma intervenção que vai ser feita de forma diária, de 5 às 17, dia 20 do 8 e 21 do 8. E é apenas uma manutenção corretiva no transformador e no gelé de proteção. Deverá ser adotada a penalização de 300 megawatts dos limites de RSE e 150 megawatts para os limites de RSU. E agora, para terminar a apresentação, essa é apenas um slide para falar sobre as diretrizes para a operação do sistema interligado durante o Concurso Público Nacional Unificado, CPNU, né? E de forma bem resumida, teremos um bloqueio de intervenções que ocasionem perda de carga ou risco de corte de carga em qualquer ponto do território nacional, no horário de 8 horas às 22 horas do dia de Brasília, né? No dia 18 de agosto de 2024, conforme carta emitida pela Diretoria de Operação do INS. Só parece, eu vou cancelar aqui o compartilhamento e vou te devolver a palavra, tá? Muito obrigado a todos aí pela apresentação e pelo tempo. Obrigado, Felipe. Vamos então agora fazer o intervalo do segundo bloco e retornamos em 5 minutos, pessoal. Até breve. Voltamos, pessoal. Vamos responder algumas perguntas nesse bloco e acho que a gente ainda não tem uma resposta pronta. Vamos deixar para o término do terceiro bloco, depois do intervalo. Temos duas perguntas correlacionadas. A pergunta 4 sobre o PMO de setembro. Vou ler a pergunta aqui, mas a resposta a gente vai solicitar que seja encaminhada. A pergunta será encaminhada à central de relacionamento e serão respondidas essas duas perguntas pela central. As perguntas são: foi circulada uma notícia sobre a possibilidade de aumento do limite de exportação do Nordeste a partir de setembro. Está confirmada essa perspectiva ou ainda serão realizadas análises para confirmação da viabilidade? Existe uma expectativa de quando em setembro é esperado o aumento? Caso positivo, espera-se que esse aumento seja considerado nas cadeias de modelos de otimização a partir do PMO de setembro? Com o aumento do limite de exportação, há maiores chances de despacho térmico regional ou a expectativa é que esse aumento seja suprido apenas por renováveis? A pergunta seguinte é: sobre o limite de exportação do Nordeste, qual a perspectiva do ONS de elevar esse montante dos atuais? Não sei se meu áudio falhou. Existe a possibilidade desse limite de escoamento ser elevado a partir do PMO de setembro? Obrigado. Essas duas perguntas serão respondidas pela central de relacionamento. Vou chamar a Luana para responder a pergunta feita pela Eletrobras, pelo Luciano Contim. Boa tarde. O ONS publicou no Deck Shadow do PMO de agosto essa semana. Publicou o Deck Shadow do PMO de agosto essa semana. Notamos que as restrições de Itaparica e Paulo Afonso, que estavam no arquivo do DEC oficial, não foram modeladas no arquivo modif.dat do DEC híbrido, com turbinamento máximo. Poderia explicar, por favor? Luana, com você. Oi, Luciano. Oi, Luciano, boa tarde. Agradecemos pela pergunta. De fato, né, a representação individualizada nos 12 primeiros meses, ela torna-se desnecessária, né, em toda a cascata, né? Quando fazemos a representação agregada, a gente tem que garantir, né, que toda a cascata tenha
né, tanto a defluência mínima quanto o turbinamento máximo. Então, a gente coloca em toda a cascata no New Wave quando ele é agregado. Quando é individualizado, basta que a gente coloque na UHF Xingó. Então, se você observar, né, a gente retirou dos 12 primeiros meses, né, tanto a defluência mínima quanto o turbinamento máximo, do restante das cascatas e botou só em Xingó, da mesma forma que é feito no DECOM, tá? Então, até o 12º mês, as restrições são feitas, né, de acordo com o que a gente fez no DECOM, né, os 2 primeiros meses, estendendo até o 12º. E a partir do 13º mês, aí a gente retorna a representação, né, do sistema, como se fosse um sistema equivalente, e volta a colocar a restrição em toda a cascata. Então, você vai observar lá que a defluência, por exemplo, está só a partir do 13º mês, né, tanto para Itaparica, né, quanto para o Complexo Paulo Afonso, para Xingó. Então, está só em Xingó até o 12º mês, e a partir do 13º está em Itaparica e na Complexo Paulo Afonso também, né. Só lembrando, né, que ontem nós fizemos uma republicação do DEC Shadow por conta de uma adequação de algumas restrições de turbinamento, que estavam cadastradas inicialmente como permanentes, mas que, na verdade, eram sazonais, e o deck, né, lembrando que esse deck Shadow é um deck que para os agentes contribuírem, questionarem, então qualquer inconsistência que foi identificada, a gente está à disposição tanto para dúvidas como esclarecimentos via central de relacionamento. Então, né, lembrando que a gente republicou ontem, então, esse deck Shadow, então, se os senhores já tiverem consultado, pedimos que olhem novamente, tá bom? Muito obrigada aí, estamos à disposição. Boa tarde. Devolvo a palavra aí. Obrigado, Luana. Nada. Nos foi solicitado também para projetar novamente o slide da primeira intervenção apresentada, solicitação da Prime Image. Vamos exibir aqui o slide por uns 10 segundos e lembrar a todos que essa apresentação ficará disponível no canal do ONS no YouTube. Então, se quiserem rever alguma parte da apresentação, é só acessar o YouTube no canal do ONS. Eu acho que essa era a primeira intervenção do Banco Série da SE Imperatriz. Indo adiante, temos algumas perguntas que ainda não foram respondidas, ainda estamos tratando internamente as respostas e iremos realizar as respostas ao término desse bloco. Vamos iniciar então o bloco 3 de apresentações. Para isso, vou chamar o João Pedro, da PRM, com as intervenções energéticas relevantes. João Pedro, está contigo. Boa tarde, Eduardo. Vou compartilhar minha tela. Bom, acredito que vocês já estejam vendo. Então, boa tarde a todas e todos que nos acompanham em mais uma reunião semanal da programação da operação. Hoje eu vou começar minha apresentação pelas intervenções energéticas mais relevantes. Lembrando que o nosso critério de relevância seleciona intervenções em UGs que alterem limites sistêmicos ou realizadas em UGs de grande porte. Começo aqui pelo Sudeste Centro-Oeste com 4 testes de ensaios de Black Start, começando na UHE Piraju, no dia 17 de agosto, Capivara, 19 de agosto, Taquaruçu, 20 de agosto e Chavantes para o dia 22 de agosto. Seguindo, nós temos uma manutenção preventiva na UG1 de Furnas, entre 18 e 19 de agosto, passando para uma manutenção preventiva na UG2 de Jaguara, entre 19 e 31 de agosto. Temos na UTE Atlântico uma manutenção preventiva na sua UG3 entre os dias 18 e 21 de agosto. E, fechando o Sudeste Centro-Oeste, temos uma manutenção na UTE Termo Rio nas suas UGs 11, 12 e 18, que são manutenções corretivas e preventivas entre 20 do 8 e 30 do 9. Em seguida, passamos para o Sul. Temos na OHS Salto Osório uma modernização da UG3 programada entre 19 de agosto e 22 de dezembro. E em Itaúba, na OHE Itaúba, temos uma manutenção corretiva na usina programada para o período entre 20 de agosto e 8 de setembro.
Passando para o Nordeste, nós temos na OHE Luiz Gonzaga uma manutenção preventiva no Sul G2 entre 19 e 29 de agosto. E em Estreito, passando para o Norte, na OHE Estreito, temos uma manutenção preventiva na Sul G6, programada para o período entre 19 de agosto e 17 de setembro, perdão. Agora sim, eu passo para a minha segunda apresentação, que traz os resultados da revisão 3 do PME de agosto, versando principalmente sobre a primeira semana operativa, que vai de 17 a 23 de agosto de 2024. Eu inicio aqui com um ponto de destaque nesse slide, em que nós trazemos um despacho emitido pela ANEEL, que já foi considerado nessa revisão, que abordou a suspensão parcial no montante de 131 megawatts com 51, na modalidade de autoprodutor de energia elétrica da UTE Atlântico. Então, sua potência instalada ficou limitada a 358,49 megawatts. Agora, passando para os resultados da revisão, eu trago nesse slide os CMOs da primeira semana operativa, que ficaram equalizados nos 4 subsistemas, em virtude do não atingimento dos limites de intercâmbio de energia entre eles. Foram observadas pequenas variações entre os valores, dos valores entre os patamares de carga, e o valor médio semanal ficou em R$ 98,26 por megawatt-hora, em todo o SIM. Agora nós trazemos o despacho térmico comandado pelo modelo Decomp para a primeira semana operativa, que se deu em maior parte por inflexibilidade declarada pelos agentes e visto aqui em verde escuro, havendo também despacho por ordem de mérito na cor marrom para os 4 subsistemas. Para o SIM, nós temos um despacho previsto de 4.881 megawatts médios para a primeira semana operativa, distribuídos entre subsistemas, como mostra a tabela do slide e o gráfico. Aproveitamos para ressaltar que esses valores aqui apresentados de despacho comandado pelo Decomp são indicativos, pois o despacho por ordem de mérito é comandado pelo modelo D100 na etapa de programação diária. Ainda com relação ao despacho térmico, nós temos as usinas AGNL, que devem ser comandadas com antecedência de 2 meses. Então, nessa revisão 3 do PME de agosto, nós estamos indicando o despacho ou não para a semana compreendida entre os dias 19 de outubro e 25 de outubro de 2024, pelo modelo Decomp. Para isso, nós calculamos o benefício marginal do despacho para esse horizonte 2 meses à frente, e assim não foi observada a indicação de despacho antecipado por ordem de mérito para as usinas AGNL de Santa Cruz, Luiz R. Melo e Porto Sergipe, visto que o benefício GNL foi de quase R$ 91 por megawatt-hora e inferior ao CVU de todas essas usinas, como mostra a tabela. Agora nós passamos para o armazenamento dos subsistemas. Nos gráficos desse slide, as linhas indicam os valores de armazenamento para os estágios determinísticos do estudo, com as mais escuras de acordo com essa revisão 3 de agosto, enquanto as mais claras indicam os valores das revisões anteriores de agosto. Já para o segundo mês, de setembro de 2024, nós modelamos um estágio estocástico, em que nós temos cenários. Assim, nós trazemos a distribuição dos armazenamentos nesses cenários por meio dos gráficos de boxplot. O boxplot mais à esquerda traz os resultados do PME de agosto e o mais à direita dessa revisão 3. Então, começando pelo Sudeste e Centro-Oeste, no canto esquerdo superior, partimos de 59,2% no início da semana operativa, de acordo com os níveis de partida informados pelos agentes, devendo alcançar 55,2% ao final do primeiro mês. Já em setembro, nós temos cenários indicando armazenamentos entre 45,6% e 54,3%, com o valor esperado de 47,7%. Passando para o Sul, o estudo se inicia com 79,7% de armazenamento por lá, devendo terminar o primeiro mês de agosto com 71,1%. Já no segundo mês, temos maior dispersão entre os cenários, com armazenamentos que variam de 39,6% até 95%, com valor esperado em 59,1%. No Nordeste, o estudo inicia com 59,3% de armazenamento como nível de partida, devendo alcançar o final do primeiro mês com 56,6%. Já no segundo mês, baixa dispersão, com cenários entre 50,9% e 53,6%, e valor esperado de 51,8%. Fechando com o Norte, temos nível de partida com armazenamento de 81% por lá, devendo fechar o primeiro mês com 80,7%. E no segundo mês, temos cenários variando de 65,8% a 76,2%, com o valor esperado de 75%. Por fim, com relação à importação de energia, nós recebemos oferta pela Argentina, pela comercializadora Enel. Essa oferta foi composta de 4 blocos de 500 megawatts em todos os patamares de carga,
com os CVUs variando entre cerca de R$ 835 e R$ 1.631 por megawatt-hora, apresentando pequena queda com relação à oferta da semana passada, como nos mostram os números abaixo da tabela. Já pelo Uruguai, nós recebemos oferta de importação pelas comercializadoras Enel e BTG Pactual. Essas duas ofertas foram divididas em 6 blocos, sendo 2 de 50, 2 de 25 e mais 2 de 50 megawatts médios, respectivamente, para todos os patamares de carga. O CVU de cada bloco pode ser visto nas duas tabelas, variando entre cerca de R$ 566 e R$ 2.013 por megawatt-hora para a Enel, e 574 até R$ 2.047 por megawatt-hora para a BTG Pactual. As diferenças em relação aos valores ofertados na última revisão se encontram nas partes de baixo das tabelas e nos mostram que houve uma pequena redução entre os valores ofertados na revisão anterior. Para fechar a apresentação, eu trago um aviso da equipe de programação mensal, dizendo que foi disponibilizado no Sintegre, na nossa página da programação mensal, um painel no fim da página, como mostra aqui essa figura à esquerda. Esse painel traz informações sobre as principais datas e horários que envolvem o processo de elaboração do PMO e suas revisões. Então, para navegar nesse painel, basta selecionar o mês do PMO e, em seguida, selecionar uma das suas revisões aqui embaixo. Na parte inferior, será possível ver as datas das reuniões de apresentação, seja reunião do PMO ou reunião semanal, e mais embaixo ainda constam os horários e a data limite para o envio de dados pelos agentes via Web PMO. Já na parte da direita, é possível ver os estágios do estudo, sejam semanais ou mensal, e as suas respectivas datas de início e término. E com isso, a equipe espera trazer maior clareza e transparência, com informações de fácil acesso a qualquer momento, sobre os principais prazos do processo do PMO e das suas revisões. Agora sim, eu concluo minhas apresentações de hoje. Agradeço a todos pela atenção, fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha surgido e devolvo a palavra ao Eduardo. Muito obrigado. Obrigado, João Pedro. Vamos iniciar agora a apresentação da política operativa, última apresentação do terceiro bloco, e a seguir vamos ao intervalo e voltamos com as últimas respostas às perguntas do chat. Esse bloco, quem vai fazer essa última apresentação será feita por mim mesmo. Opa, não é essa. Tela 2. Vamos apresentar a seguir a política operativa da semana de 10 a 16, a semana que passou, com a programação feita até o dia de hoje, abordando o acompanhamento do DCEM na programação diária. Bom, inicialmente trazemos uma análise gráfica comparativa entre os valores de CMO do DCEM e do DECOMP para os 4 subsistemas. No DECOMP, o CMO semanal médio ficou em R$ 111,09 por megawatt-hora para todos os subsistemas. No DCEM, redução do CMO no dia 11/8 é devido ao vale de carga de domingo. No subsistema Nordeste, houve valores de CMO nulos durante a semana operativa, devido ao limite de exportação do subsistema, exportação Nordeste e fluxo Nordeste-Norte, FNEM. O aumento do CMO observado no horário de ponta em todos os subsistemas é devido ao atendimento à ponta de carga. Nessa representação, trazemos o CMO por barra durante uma meia hora, patamar de 18h30, do dia 16/8, destacando que apenas 30% do total de barras do SINS são representadas no gráfico. Observa-se valores de CMO diferenciados na região Nordeste, como consequência das inequações para controle de carregamento, linha de 230 kV, funil Itapebi, conforme intervenção 45193 desse ano, linha de 230 Itabaiana e Itabaianina,
conforme instrução de operação normal da área 2SL do Nordeste, e da linha de 230 kV Banabuiú a Quirais 2, conforme medida operativa ONS 331R de 2024. Apresentamos um block spot com os valores de CMO por barra para os 4 subsistemas para o mesmo dia 16. Os valores de CMO representam dispersão de resultados apenas no subsistema Nordeste e Norte. No subsistema Sudeste, os outliers com valores de CMO nulo até as 6 são decorrentes da restrição de geração da UHL Limoeiro, conforme SGI 36032, e entre 7h30 e 16 horas são função do limite do transformador defasador de Angra, conforme SGI 45932 de 24. Os outliers inferiores e superiores entre 9h30 e 16 são consequência da inequação para controle de carregamento da LT 345kV Jaguara Luiz Carlos Barreto, conforme instrução de operação normal da região 3RG. Os demais outliers, ao longo do dia, são influenciados pela inequação para controle de carregamento da LT 230kV Banabuiú a Quirais 2, conforme MOP. No subsistema Sul, os outliers inferiores entre 17 e 20 são consequência da limitação da geração da UHE Itaúba, conforme intervenção 46641. No subsistema Norte, os outliers superiores com valor de CMO superior a R$ 2.000 por megawatt-hora entre 16 e 22 são consequência da inequação para carregamento da LT 230kV Funil Itapebi, conforme SGI 45193. E, adicionalmente, os outliers superiores entre 18h30 e 19h30 ocorrem devido à limitação da inequação para controle de carregamento da LT 230kV Itabaiana e Itabaianinha, conforme instrução de operação. E os demais outliers ao longo do dia são influenciados pela inequação para controle de carregamento da LT Banabuiú a Quirais 2, conforme a MOP 331R de 2024. No subsistema Norte, os outliers com valor de CMO nulo ao longo do dia são consequência da limitação de geração da UTE Cristiano Rocha, conforme SGI 46948. Os outliers com valor de CMO de aproximadamente R$ 78 por megawatt-hora ao longo do dia são decorrentes da limitação de geração da UTE Aparecida, conforme SGI 44053, e os demais outliers ao longo do dia são influenciados pela inequação para controle de carregamento da LT 230kV Banabuiú a Quirais 2, conforme MOP. Bom, a seguir, apresentamos um comparativo entre D100 e PDP para os 4 subsistemas com relação às gerações hidráulicas. Em todos os subsistemas, as diferenças ocorreram em função da política operativa. No subsistema Norte, o modelo apresentou uma previsão de vazão mais elevada do que o verificado no pós-D100, sendo compensado no subsistema Sul e Nordeste. Com relação à geração térmica, observamos gerações mais elevadas no PDP devido às declarações de inflexibilidade por parte dos agentes e os despachos por razão elétrica para atendimento à ponta de carga. Durante toda a semana operativa, houve despacho por razão elétrica, com térmicas despachadas adicionalmente, sendo no Sudeste e Centro-Oeste, Norte Fluminense 2, 3 e 4, UTE Santa Vitória, Termorrio, Cubatão, Juiz de Fora, Carquis 13 e 19, Seropédica, Termomacaé, Nova Piratininga, Porsud 1 e 2, Viana 1 e 2, Lormelo PCS e Povoação 1. No Sul, Jorge Lacerda A230, B e C, Barra Bonita 1. No Norte, Maranhões 4 e 5, Parnaíba 5 e Parnaíba 4, e Geramar 1 e 2,
E por fim, no Nordeste, RB Candeia, Global 1 e 2, Porto Pecém 1 e 2, Prosperidades 1, 2 e 3, Termo Ceará, Maracanaú e Vale do Açu. Não mencionei também, mas também tivemos exportação no pós-descente, exportação de energia, que também influenciou essa elevação de geração em comparação ao modelo. Os resultados referentes à geração térmica em média semanal e as titulações de cada megawatt de despacho foram divididos da seguinte maneira nessa semana operativa. Houve despacho de 7.921 megawatts médios de geração térmica, sendo esse valor 342 megawatts médio maior do que o montante da semana anterior. O despacho por ordem de mérito, corresponde a aproximadamente 48,6% dessa geração. A exportação representa 16,2%. A geração por inflexibilidade representa aproximadamente 10%. Despacho por unit commitment, aproximadamente 14%. E o despacho por razão elétrica representa 10,4% da geração. Com relação às ofertas de resposta de demanda para essa semana operativa, houve acionamento para o dia 10/8 e para os dias 12 até os dias 16. No dia 10 foi aprovado um montante de 50 megawatts no total, entre 16 e 22 horas, com valor máximo aprovado em R$ 850 por megawatt-hora. No dia 12, aprovado um montante de 80 megawatts, também entre 18 e 22, com valor máximo aproximado de 900, com valor máximo aprovado, não aproximado, de R$ 900 por megawatt-hora. No dia 13, um montante de 70 megawatts no total, no mesmo intervalo, com custo máximo de R$ 800 por megawatt-hora. No dia 14, 65 megawatts totais entre 18 e 22, ao custo de até R$ 850 por megawatt-hora. E, por fim, no dia 15, aprovando um montante de 70 megawatts entre 18 e 22, com valor máximo de R$ 850 por megawatt. Em relação às exportações e importações, os intercâmbios internacionais entre Argentina e Brasil e Uruguai e Brasil, tivemos para a Argentina exportação comercial através das conversoras Garabi 1 e 2. As usinas térmicas que realizaram essa exportação foram as usinas de Cubatão e Termorrio no Sudeste, Complexo do Jorge Lacerda e Pampa Sul no Sul, Maranhões 4, 5 e Parnaíba 4 e 5 no Norte e Prosperidade 2 no Nordeste. Houve também importação do Uruguai nos dias 3, 5, 7, 8 e 9. Nos dias 10, 13, 14 e 16, a gente importou energia do Uruguai. Nesse gráfico, apresentamos as médias semi-horárias do balanço por subsistema no decorrer da semana operativa. Para o subsistema Sudeste-Centro-Oeste, temos um perfil importador de energia em todos os patamares de carga, com a geração dimensionada para controle de nível em todas as usinas do Grande, do Paranaíba e do Paraná. A geração de Itaipu foi dimensionada para atendimento à ponta e controle de nível, e a folga de potência monitorada foi alocada preferencialmente nas usinas do Sudeste. Para o Sul, um perfil exportador de energia na maioria dos patamares de carga, com exploração da geração hidráulica condicionada à disponibilidade dos demais recursos disponíveis no SIM, bem como a variação de carga. Houve exportação de energia internacional em todos os patamares de carga, com redução na ponta. Houve importação internacional nos períodos de ponta de carga. Para o subsistema Nordeste, perfil exportador de energia em todos os patamares, com utilização do São Francisco, conforme a necessidade sistêmica para atendimento à carga.
E, por fim, no subsistema norte, continuamos com redução na disponibilidade das usinas devido à baixa afluência, com Belo Monte operando para atendimento à ponta de carga e folga de potência monitorada alocada na UHE Tucuruí, que opera com geração reduzida, e demais usinas da bacia do Rio Tocantins operando flat devido ao período de praias. Nessa representação, temos a distribuição do balanço na semana de 10 a 16 de agosto por fontes de geração. Tivemos 90% do despacho sendo atendido por geração renovável. Dentre todas as fontes, 40% dessa geração são de usinas não despachadas centralizadamente, como as usinas eólicas, fotovoltaicas, PCHs, PCTs e a MMGD. Destaca-se que o montante de geração total foi de 1,8 gigawatt médio, reduzido ao que o despacho na semana anterior. Tivemos 1,8 gigawatt médio a menos. As maiores diferenças observadas entre as fontes de geração foram redução da geração eólica de aproximadamente 890 megawatts médios e redução de aproximadamente 1,9 gigawatts médios de geração hidráulica em relação ao período anterior. Aqui trazemos a previsão de eólica para a próxima semana operativa. Observamos que uma variação de geração eólica ao longo da próxima semana, sendo a maior média 17,4 GB na quinta-feira, dia 14/8, e a menor de 14,7 gigawatt médio no domingo, no dia 25, ficando com uma diferença entre o máximo e o mínimo da ordem de 2,7 gigawatts médio. Por fim, trazemos os destaques para a política operativa da próxima semana. Subsistema Centro-Oeste, Sudeste-Centro-Oeste, com utilização dos recursos das bacias do Rio Grande, Paranaíba e Paraná, conforme necessidade de alocação na carga média e pesada para controle de nível, restrição das defluências das usinas do Rio Tocantins, em função do período de praias na região, minimização dos recursos do Tietê e Paranapanema para evitar impacto em restrições de operação e minimização na utilização dos recursos das usinas de Acre e Rondônia. No sul, exploração da geração hidráulica nas bacias do Jacuí, Uruguai e Iguaçu, de acordo com as possibilidades de alocação em todos os períodos de carga. No Nordeste, minimização na média diária do recurso da bacia do São Francisco e modulação para atendimento à ponta de carga, tendo um perfil exportador de energia em todos os patamares devido às eólicas e fotovoltaicas da região. No subsistema norte, a utilização da geração da usina Belo Monte para atendimento à ponta de carga, conforme disponibilidade energética, e operação minimizada nas usinas do norte, conforme comando do CMSE. Além disso, com relação ao atendimento à ponta de carga, a folga de potência monitorada segue alocada preferencialmente nas usinas do Sudeste e Centro-Oeste, e a avaliação de despacho térmico para atendimento à ponta sendo realizada diariamente. Informes para a próxima semana, temos aqui, trazemos o destaque à reunião do CMSE, que prevê uma recomendação para mobilização dos agentes de geração e de transmissão para garantir a máxima disponibilidade durante o período seco de 24, incluindo, dentre outras, a minimização do despacho das usinas hidrelétricas da região norte, de acordo com a necessidade eletroenergética do SIM, com o intuito de preservação do recurso para atendimento à ponta de carga nos meses de outubro e novembro, além de manter o monitoramento diário das condições da bacia do Rio Madeira. Com relação ao atendimento à ponta de carga,
Devido às condições do SIM, existe alta probabilidade de ocorrer despacho térmico adicional para atendimento à ponta de carga para os dias úteis da próxima semana, além de possível despacho para atendimento à área Manaus. Para a próxima também são mínimas as possibilidades de energia vertida turbinável na região sul durante o período de carga leve e final de semana. Informe de erro. Erro 5 de 2024, foi identificada uma inconsistência no deck do modelo D100. O fluxo no bipolo Foz do Iguaçu e Biúna deve ser limitado pela sua capacidade nominal quando a HE Itaipu, a parte de 50 Hz, estiver operando com 5 ou mais máquinas. Para os dias sem rede, a partir do segundo dia para o ONS e do primeiro dia para o caso da CCE, o FFZIN é representado a partir fluxo Foz do Iguaçu e Biúna, é representado a partir do Registro de Restrições Elétricas Especiais, RE 914. No DEC do dia 14, foram consideradas indisponibilidades nas CVs 2, 3, 4 e 5, nas conversoras 2, 3, 4 e 5, conforme SGIs. Destaque-se que para o SGI 44684, que indisponibiliza o polo 3 do elo de Furnas, válida de 13/8 a 15/8, entre 6 e 17h30, teve sua vigência alterada na tarde do dia 12, em termos do horário de término para as 17. Assim, de maneira equivocada, apenas para o DEC do dia 14, no período de 17 às 17h30, foram consideradas 4 conversoras indisponíveis para o período sem rede. Dia 14, apenas no caso CCE, e no dia 15, nos casos CCE e ONS, em vez de apenas 3 conversoras. Bom, esse foi o reporte de erro. Com isso, agradeço a todos e finalizamos assim a apresentação do terceiro bloco e, em consequência, a apresentação da reunião semanal. Voltamos em 5 minutos para responder as demais perguntas e encaminhamento das perguntas que eventualmente não conseguiremos responder nessa apresentação. Boa tarde a todos. Voltamos agora para responder as perguntas finais. E para isso, vamos começar com a pergunta da Scopus Energia, feita pelo Lucas Almir. E para isso, eu chamo a Dayana para responder, Dayana da PRH. Boa tarde, prezados. Como funciona exatamente a progressão dos estágios de depressionamento para o Paraíba do Sul? Dayana? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Lucas. Obrigada pela pergunta. Então, só para contextualizar, né, esses estágios de depressionamento do Paraíba do Sul, eles estão contidos na resolução conjunta entre ANA e os órgãos gestores de recursos hídricos dos estados de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E aí, essa resolução, que é de número 1382 de 2015, dispõe sobre as condições de operação do Paraíba do Sul e apresenta os estágios de depressionamento dos reservatórios do Paraíba do Sul. Então, nessa resolução tem uma tabela que apresenta os estágios de depressionamento, são 3 estágios de depressionamento, e para cada estágio de depressionamento, a gente tem uma ordem de depressionamento dos reservatórios. Então, por exemplo, no primeiro estágio, a ordem de depressionamento, primeiro a gente tem que depressionar funil, até os 30% de volume útil, que é referente ao primeiro estágio de depressionamento. Depois de atingir isso, a gente depressiona Santa Branca, tá, na segunda ordem de depressionamento, depois Paraibuna e depois o reservatório de Jaguari. Depois de atingir todos esses armazenamentos do primeiro estágio, aí sim pode-se seguir para o segundo estágio de depressionamento desses reservatórios, tá? E só um ponto, né, ressaltando que essa resolução, ela tem uma tolerância, né, para esses valores que estão nessa tabela da resolução da ordem de 5% de variação, tá bom? Obrigada. Obrigado, Dayana. Aproveitando a Dayana, a próxima pergunta também correlata à PRH. Pergunta feita pela Camila Novak.
Prezados, boa tarde. Gostaria de saber se há alguma previsão ou atualização sobre a UH Santo Antônio, considerando as baixas vazões afluentes e a atual escassez hídrica na região. Dayana? Boa tarde, Camila. Obrigada pelo seu questionamento. Bom, ali, né, na bacia do Rio Madeira, o ONS ele tem feito, né, como atribuição do ONS, tem feito constante monitoramento ali das vazões e do impacto nas usinas hidrelétricas que tem na bacia do Rio Madeira. A gente informa que a gente continua, né, com esse monitoramento, observando como vão se dar as condições hidrológicas e que qualquer alteração na operação da usina de Santo Antônio, ela vai ser divulgada para todos pelo ONS, ok? Obrigada. Obrigado, Dayana. Bom, as próximas perguntas vou responder, vou pedir a qualquer complementação ao Ciro. Perguntas direcionadas à PRD, Programação Diária. Vamos a elas. Feita pelo Lúcio Suzano. A expectativa do ONS é manter essas defluências de 5.200 em Porto Primavera por quanto tempo? Bom, a gente está avaliando a utilização da usina de Porto Primavera diariamente, observando as condições sistêmicas de carga e renováveis e, dessa forma, dimensionando a geração da usina para atendimento à ponta de carga e tentando preservar o nível nos demais períodos do dia. A única restrição que temos que seguir a rigor seria um mínimo de 4.600 metros cúbicos por segundo. Vamos à próxima. Feita pelo Lúcio Suzano também. O Sul, essa semana, foi importador de energia. Isso vai ser mantido com a volta do UHE Salto Santiago? Boa tarde, Suzano. Obrigado pela pergunta. O perfil de intercâmbio do Sul vai depender das condições sistêmicas. Uma vez que os níveis das bacias desses subsistemas estão controlados, a tendência é que o intercâmbio acompanhe a carga líquida do SIM. Com isso, há uma tendência de que o F-Sul no início e no fim do dia, termos F-Sul no início e fim do dia, e R-Sul no vale do meio-dia. Vamos à próxima. Pergunta feita pelo René Hanai, do grupo Genco Energia. Vamos a ela. Nos DECs D100 dessa semana, a restrição de vazão mínima de Jupiá e Porto Primavera vieram com valores de 4.000 e 4.600, respectivamente. Porém, os FSAR-Hs ativos ainda indicam os valores reduzidos de 3.300 e 3.900, valores que vieram no DEC Decomp para a semana seguinte. Poderiam explicar essa diferença dos valores utilizados nos modelos? Bom, as limitações, vamos à resposta, né? As limitações das restrições 5777, associada ao Jupiá, e 5780, ao HE Porto Primavera, já foram atualizadas de acordo com as condições estabelecidas na descrição dessas restrições e nos dados programados e verificados. O FSAR-H 5777 de Jupiá é condicionado à programação com o mínimo de 5 dias de antecedência para a mobilização da equipe. E o 5780 é condicionado à programação com no mínimo 24 horas de antecedência para realizar o planejamento dos controles ambientais. Ressaltamos também que a operação dessas duas usinas é feita de forma coordenada, conforme indicado nos documentos de plano de redução. Dessa forma, a operação reduzida dessas usinas é condicionada a uma programação mínima de 5 dias de antecedência. Com isso, a atualização da informação no modelo D100 se deu pela atualização das condicionantes operativas. Tivemos uma pergunta também da Laiana Maia, da Eleira, solicitando novamente projeção de um dos slides da nossa apresentação. Eu peço à Laiana que recorra ao canal do YouTube
para não termos que ficar voltando nas apresentações já feitas. Lá tem todo o conteúdo do que foi apresentado, com todos os slides e o vídeo das apresentações. Obrigado, Laiana. Vamos à próxima pergunta, do Gabriel Rogato, da Casa dos Ventos. Qual a expectativa de utilização da UHE Tucuruí frente à curva de depressionamento disponibilizada? E também quer saber se a curva será revisitada. Bom, a resposta. A curva de Tucuruí foi desenhada com a principal premissa de manutenção da disponibilidade total da usina para atendimento à ponta de carga em outubro e dezembro. No mês de julho, o recurso, de outubro a dezembro, né? No mês de julho, o recurso foi utilizado mais do que o planejado, devido à política de redução das vazões do Paraná, agora com o novo comando do CMSE. Estamos minimizando a utilização da usina para retornar até meados de outubro para a curva de depressionamento já publicada. Com isso, não vamos revisar a curva de forma a mantê-la como alvo da operação nos próximos períodos. A última pergunta direcionada à PRD foi feita pelo Alessandro, da Petrobras. Boa tarde. Observei que o EAR do SIM na semana caiu por volta de 0,3 nos dias úteis, indicação de CMOs baixos e despacho térmico elevado. Essa situação não gera um ponto de atenção, dado que a operação continua deslocada do modelo? Bom, são duas coisas diferentes, né? A queda do armazenamento indica um uso energético dos reservatórios esperado para o período e, de certa forma, há uma indicação disso no preço do CMO. E o despacho térmico que temos utilizados durante a semana é para atendimento à potência de ponta, e isso o DECEM já vem respondendo também, elevando o CMO para esses momentos de carga líquida mais elevada. Em relação à aderência do modelo com a realidade, a gente continua empenhando esforços com a melhoria da representação dos modelos. E vamos à última pergunta, deixa eu só revisar aqui, ver se não chegou mais nenhuma. Acho que não. A última pergunta é a pergunta feita pelo Mário, da Croma Energia. Vou pedir a ajuda ao João para responder essa pergunta. Boa tarde. Será disponibilizado o deck do Decomp Sombra de agosto, compatibilizado com o New Wave híbrido? João, Pedro, a palavra está contigo. Obrigado, Eduardo. Boa tarde a todos novamente. Boa tarde, Mário. Obrigado pela sua pergunta. Nós vamos publicar os decks do Decomp compatibilizados com o Wave híbrido para todas as revisões semanais, desde o 1º de agosto, lá no nosso portal da programação mensal no Sintegre. Lá a gente tem um produto específico para a publicação de todos os sombras que nós rodamos, e os decks relativos ao PMO de agosto e das suas revisões vão ser divulgados por lá até o PMO de setembro, e assim por diante, sempre até o próximo PMO. Tá ok? Obrigado. Obrigado, João Pedro. Com isso, encerramos as respostas às perguntas e, consequentemente, a nossa reunião semanal. Agradeço a todos pela participação e até semana que vem.